Bora, Fiel, separei um trecho dos 11 da bola com a possível escalação do Corinthians. O Neto aí que trouxe os 11 aí possíveis que pode iniciar o jogo hoje à noite contra o Novo Horizontino às 9h30, fora de casa. Jogo bem difícil aí o Novo Horizontino, que tem um técnico Eduardo Batista, quase 3 anos no comando da equipe. Vai ser um jogo duro pro Timão, hein? E o Ramon Dias, é claro que tá poupando titulares aí para o jogo de quinta-feira. Vai ser importantíssimo para o Corinthians. O Timão que tem totais condições de chegar lá na casa dos porcos e vencer os caras lá. Então deixa seu palpite pro jogo de hoje. Eu vou chutar aqui 2-1 para o Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente vai agora falar do Corinthians. O Corinthians joga hoje, certo? Contra o Novo Horizontino, que é um timaço. Você é de perto lá. Sim. A estrutura de lá é brincadeira. Tem. Eduardo Batista, há quanto tempo tá lá? Terceira temporada. 2 anos seguidos, por causa de um ponto, não subiu pra Série A. Sim. E por sinal, perdeu em casa, por uma incompetência de todo mundo. Sim. Foram incompetentes. 2 anos seguidos, deixaram de ganhar em casa os jogos, que teve a oportunidade de ganhar em casa, com times que nem brigavam. Perdeu o Paysandu. Empatou com o Operário em casa e perdeu o Paysandu. 4 pontos. E aí perdeu pro Goiás na última rodada. Que aí tudo bem. E aí no ano anterior foi pro Vitória. Foi no ano anterior foi pro Perdeu em casa Vitória. pro Vitória. Mas só que é uma estrutura assim incrível. O Novo Horizontino briga para disputar título, não sei. Mas depois das quartas de final e semifinal, eu duvido que o Mirassol e o Novo Horizontino, se não se enfrentarem na tabela... Mirassol e Corinthians. Não ganhou em casa ainda, mas já ganhou 2 jogos fora, inclusive, do Palmeiras. Inclusive acabando com a invencibilidade do Palmeiras. O Palmeiras pode ser campeão, tetracampeão, mas não será invicto. Então é o seguinte, o Corinthians jogou... Pelo Novo Horizontino. Ah, entendi. Pelo Novo Horizontino. Novo Horizontino, Rio Preto, pô. A gente tem que entender, o que a gente tem do Corinthians aí, Ricardinho? A gente tem uma matéria, a gente tem um ilustre, que nós temos do Corinthians aí para que a gente possa discutir com os três. E antes da gente colocar, o Corinthians, 9 jogos, cara, é muita coisa. Você jogar sábado, você jogar hoje, segunda, você jogar quinta com o Palmeiras. E eu acho que domingo contra o Santos, se eu não estiver errado, não sei se é domingo contra o Santos... Domingo contra o São Bernardo. Pior ainda. Pior ainda. Com o São Bernardo que está arrebentando. Não é muita coisa isso, Veloso? É muita coisa, é muita coisa. O calendário desse ano realmente está muito apertado e o Corinthians tem essas datas em função da pré-Libertadores, né? Como o Corinthians tem o jogo da pré-Libertadores, teve que apertar... Desculpa, Veloso, ó. Oi. Corinthians e Noroeste, dia 1º. Novo Horizontino e Corinthians, 2 dias depois, dia isso 3. é um problema. 48 Aí depois horas... Palmeiras e Corinthians, dia 6. Corinthians e São Bernardo. Pô, você tá de brincadeira, não, cara. Esse é o problema, ó, de sábado para segunda, 48 horas é... Não, isso aí é impossível. Isso é impossível. Viagem, né? É impossível. Pode deixar lá que ficou bonito. Isso é... A viagem hoje é diferente da gente, que a gente ia de avião, né? Eles vão no avião, aí fica o hotel, cada um fica num quarto. Eu, quando viajava, os caras botavam filme pornô. Hoje os caras aí, eles têm tudo, isso é de brincadeira. Que, por sinal, quem comprava as fitas que ia alugar era o Mauro, Van Basten. O Mauro pegava os 4 filmes. Ô, Mauro, você acabou comigo, Mauro. Até antes do jogo, aí vem o Phil Jackson com o Chicago Bulls, o cara bota Branca de Neve. Quem que vai ganhar? Chicago Bulls, né, velho? Aí o Mauro escolheu umas fitas, assim, desapropriadas. Um monte de homem, 40 homens vindo pra jogar bola, voltando pra jogar futebol. Dá, Souza, pro Corinthians, Veloso e Godoy? Infelizmente não dá. E você, assim, a federação deveria pensar, você tem um clássico, Palmeiras e Corinthians, com a programação dessa, cara, acho que tem. Quando você tem um clássico no meio da semana... Pô, pega isso aqui, ó, pega o jogo... time reserva hoje. Pega o jogo do Corinthians e São Bernardo, passa pro outro dia, dá uns... Mas vai, se fosse o nosso querido Abel, se fosse o Palmeiras, ele tava espumando. São Paulo também vai fazer esse mesmo trajeto também. São Paulo joga quarta, sábado e segunda. É muita coisa, Godoy. É muita coisa. A gente fazia isso, né, quando nós jogávamos. Eu cheguei a jogar 3 vezes por semana. Sem estrutura, tá? Sem estrutura, sem bola, maneira chuteira ruim, umas bebidas ruins também, uma cerveja ruim, quente, uns uísque ruim. E 11... beba com moderação. E 11 titulares só. Isso. Hoje tem 22, pô. Então facilitou também. 5. 3 cartões amarelos. E outra, pode fazer 5 substituições. Você pode trocar meio time numa partida. Então, o clube vai jogar tudo isso, mas nem todos os jogadores jogarão todo esse tempo hoje aí, ficarão em campo. Então, o calendário é esse, tem que se adaptar ao calendário e não tem que reclamar, tem que jogar. Se vira!
Vamos lá, então. Vocês assistiram, o Corinthians jogou bem contra o Noroeste. Na verdade, foi 2-1, foi um jogo muito bom. O Memphis não joga. Tá certo, Veloso? Não, quem jogou sábado não pode jogar na segunda. Não tem como. Acho que só vai jogar o Hugo goleiro, Hugo Souza. Porque do restante, não tem como você fazer um jogo... Não dá. 48 horas... Talvez o goleiro só, vai. Então, acho que é só ele. Só o goleiro. Do resto, o cara é muito desgaste. Não dá. Você nem se recupera do jogo de sábado. E aí a federação, já tá em campo a federação não tem culpa, não. A culpa tem os árbitros, que eles vão lá para fazer. O capitão, eles são chamados para isso. A televisão que muda jogo toda hora. E o próprio calendário que o clube conseguiu classificação para outras competições, isso está acontecendo com o Corinthians por causa do jogo da fase da Libertadores, que já pega já agora aí. Se não tivesse classificado, ia descansar pra caramba. Não tenha dúvida. Coloca o time, ou pelo menos o provável time de hoje aqui, para nós aqui nesse cenário incrível. Bom, que legal, a gente já estava 12 ou 13 anos num outro cenário. Eu não sei quantos anos a gente estava lá. Os Donos da Bola está com 13 anos, né? O Cascão está de férias. A gente começou no 3, foi pro 4, agora estamos no 2. É, né? A gente começou no estúdio 3, foi pro 4, agora estamos no 2. Então a próxima, Veloso, é na rua, não, no raio que o parta. Tem um próximo. Tem o 1, depois do 1, Veloso. Depois os caras vão pegar a Giovanni Gronchi, você segue reto lá. Você vai lá do lado da rua e segue aquela rua radiante. Melhorou. A gente subiu. Nós fomos pro 4. Nós subimos. Os Donos da Bola há 13 anos aqui de sucesso, de venda. Parabéns ao comercial, parabéns a todo mundo. Fizemos uma hora Pronobis. Daqui a pouco a gente faz também. E que, por sinal, Donos da Bola, 7k.bet.br. Coloca o time aqui. Vamos lá. Hugo Souza, Léo Maná jogou, Félix Torres não, João Pedro não jogou, Rian não jogou, Hugo não jogou, Alex Santana não jogou, Charles entrou um pouquinho e deu o passe pro segundo gol do Thales Magno, Luiz Eduardo não jogou, Pedro Raul não joga, Héctor Hernandes também não joga. Há muito tempo, diga-se de passagem, eu prefiro o Guinegão do que o Héctor Hernandes. É que esse cara também chega em casa, irmão, é difícil, né? O cara chega na sala, é duro. Aí o cara quer ir na área de lazer, de serviço, é difícil também. Aí o cara vai pro quarto, é mais difícil. Aí o cara tá assistindo televisão. Aí passa. É difícil. O cara tem o quê? Contratura muscular, panturrilha, pubis. É uma coisa desgraçada essa. Mas pra mim o Guinegão deveria jogar. Esse é o time. Só tem 2, Veloso. É o Souza, Veloso e também Godoy. O Hugo não tem esse desgaste físico, né? O goleiro é mais o mental mesmo. Mas o Maná... E ele ficou 2 jogos sem jogar, né? No começo ele não jogou. Mas nessa sequência eu tô dizendo. Agora o Maná é porque o Mateuzinho também não pode jogar, né? Com a idade que tá o Maná, dá pra jogar cedo, à tarde e à noite. Mas só que tem que saber fazer a cobertura, viu, Léo Maná? Não é fácil, não. Quando a bola vir do outro lado, quando foi o gol do Noroeste, faça a cobertura direito. Não fique desse lado aqui. Mostra eu aqui. Se você fica desse lado aqui, o cara pega a bola e joga pra lá. Fica do outro lado, irmão. Porque aí ele tem que pegar essa bola e leva pra linha de fundo. E é isso que você deixou acontecer no segundo gol da equipe do Noroeste. Porque você errou, o André Ramalho errou, e o Hugo, aí o Veloso que sabe se saiu... Ele saiu pra fechar, né? Fez certo. Ele saiu pra fechar no primeiro chute. Ele deu tapa, abriu o ângulo. Tá, então assim, então Léo Maná, aprenda a fazer isso. Porque isso é o beabá do futebol, né? Diga-se de passagem. Souza, tá bom pro Corinthians esse time, quando o grande Novo Horizontino do Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, esse ataque que ganhou do Palmeiras aqui. Esse ataque aí não tá... Barueri. Pedro Raul, eu vi o Herminiano Dias reclamando dele, que não levou ele para o jogo por causa de deficiência técnica. Estou entendendo ele ali, né? Mas assim... Sei não, viu, cara? Sei não se é esse time aí, cara. Pedro Raul e Héctor Hernandes, meu irmão, pelo amor de Deus. É 8 dias de jogo. Inimigo do gol. Não, isso é brincadeira, velho. Inimigo do gol. O cara gol. fez um gol de cabeça aí, vocês começaram a falar, nossa, Pedro Raul. Pedro Raul, cara, com todo respeito. Reabilitou-se. Pelo amor de Deus. O time é excelente. Mas, assim, o sistema é o mesmo, né? 3 volantes, que ele gosta bastante, 2 zagueiros. Mas você sabe quando a gente criticava muito ele, Souza, eu, Veloso e você, e não sei o Godoy, que estava lá no jogo, nos Donos da Bola. Donos da Bola, Band Paulista com o Fabiano Leamas e o Cid Júnior. 1h25? Das 13 às 13h25. Amanhã estarei aí carimbando. Isso aí, vai carimbar aqui também nos Donos da Bola no apito final. O que dá para entender é que quando ele colocava 3 zagueiros, não dava, deu certo em certo momento. E quem perdeu a chance de jogar, eu lembro que vocês falavam, e eu também, o Garro. Lembra que vocês falavam isso? Exatamente. Aí depois ele botou 3 zagueiros, 3 volantes. Aí tirava 3 zagueiros, 3 volantes. Aí botou 3 atacantes. E não deu certo. E agora,
Emiliano Dias e o Ramon Dias, ele acertou o time do Corinthians. O sistema é esse aí, sempre. Só muda os nomes. Só muda os nomes, exatamente isso. Você vê que o sistema esse é o sistema. Parabéns, Emiliano, né? Parabéns ao Ramon Dias, que fizeram o Corinthians chegar aí na pré-Libertadores, Copa do Brasil, tá com 15 pontos, sendo que ano passado tinha 14, quase caiu. E se não fosse o Antônio Oliveira, porque o Mano ia derrubar, 15 pontos, 5 vitórias e uma derrota para o São Paulo, e que o São Paulo jogou muito. E esse sistema é o certo, Veloso, naquilo que você enxerga no time do Corinthians? Não, é o certo porque o time encaixou e deu resultado, né? Você busca um sistema, busca um esquema tático para que a coisa possa andar. Andou dessa forma, na insistência dele. Ele parece que as alternativas eram essas, ou 3 zagueiros, ou esses 3 jogadores, que não são 3 volantes, mas os 3 jogadores, dessa vez até são, né, os 3 volantes. Mas normalmente ele coloca esses 3 jogadores na linha de frente ali da zaga, e aí ele, às vezes ele coloca o Carrilho, que é o meia. Eu acho último até que jogo ele bota 2 volantes quando você tem os 2 titulares aqui. Ele colocou até o Coronado para fazer, né? Aqui onde está o Alex Santana do lado esquerdo. Mas ele coloca um meia, às vezes, para fazer essa Mas você viu o que o Abel fez com o Palmeiras contra o Guarani? Meteu 3 zagueiros. No final, ele colocou Naves. Botou 3 zagueiros, o time fez mais 2 gols, cara. Ele tirou o Veiga. Abel, você é um monstro de treinador. Ele tirou o Veiga e colocou Naves. Isso. Fez 3 zagueiros, porque ele colocou 2 laterais frescos. Ele arrebentou, cara. Tanto o Mike como o Piquerez. Aí o Piquerez chegou no fundo. E ele enxergou. Parabéns ao Abel Ferreira. Estevão. E a gente não está acostumado a fazer isso. Esse time, por exemplo, a gente tem os gols aí. Por que o Yuri Alberto não vai jogar se ele não jogar do jogo do meio da semana, né? Será que tá poupando pro Palmeiras, né, senhor? Tá poupando. Tá certo ou tá errado? Tá certo, é um jogo importante que define muita coisa. Uma derrota no clássico, o torcedor... Mas eu sempre soube, quando você ganha dos pequenos é que você ganha título. No Paulista eu tô falando isso. Porque a quantidade de pequenos é maior do que a quantidade de grandes. Mas você recupera os pontos e a confiança em cima dos considerados pequenos. E a gente, como treinador, diretor, presidente, você não vai deixar o time reserva jogar contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. A gente viu ano passado o que aconteceu. O Corinthians ganhou do Palmeiras em casa e depois deu aquela arrancada. Exatamente isso. Então traz confiança. E você perder 2 clássicos seguidos, aí é difícil. Você vê, o Palmeiras perdeu pro Corinthians, se tivesse vencido, perdeu o título do Botafogo. Teve 2 jogos no Allianz Parque que não foi bem. Vitória. O jogo foi o Botafogo. Vitória, mas Fortaleza. Tudo bem. Foi Vitória e Fortaleza. E aí Corinthians. E aí quando não conseguiu esses resultados, o Palmeiras perdeu o título do Botafogo, que por sinal, que chocolate do Flamengo, irmão. Foi. Bruno Henrique, maravilhoso, Supercopa do Rei, parabéns aí. Infelizmente, recebi a notícia aqui que o Lima, o maior coringa do futebol mundial, o seu Lima, que eu joguei com ele várias vezes, faleceu hoje, o Santos lamenta, e todos nós lamentamos a morte do seu Lima. Pode colocar a foto. A molecada de hoje muitas vezes não sabe quem são as pessoas, quem foram e quem continuam sendo as pessoas maravilhosas desse futebol. Coloca no telão aqui, ó. Esse é o seu Lima, o maior coringa da história do futebol brasileiro. Bicampeão mundial pelo Santos, 6 vezes campeão brasileiro, 7 vezes campeão paulista. Esse é o seu Lima. Olha os títulos que ele tem. E vocês nem sabem quem é. Vocês de hoje, vocês nem sabem o que esse homem representou para o Santos e, infelizmente, ele veio a falecer e eu tive o prazer de ser amigo do seu Lima. Thales Mágico, como disse meus queridos Marcelo, o Caçapa, que o Maravilha ama. Na Caçapa! Ô, Souza, você tá caçapando muito nessas férias lá em Maceió. Você caçapou demais jogando futebol? Porque quem caçapa mesmo aqui é ele, que ele nunca falhou, caçapador é ele. Caçapador é ele. Tô tentando ainda, entendeu? Faz tempo. Ele foi bem lá em Maceió, hein? As férias, tudo legal? Com a família. O Veloso sai agora depois do Paulista, né? Você tá fazendo jogos da TNT também. Chama aí, Veloso. Aqui tá tudo certo, irmão. Não, na quinta-feira é jogo exclusivo da TNT, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Quem que faz você? Ainda não sei. Você sabe o que você faz, né? Ele é uma perna desgraçada, é um cabelo de boneca desgraçado. Mas que perna, hein? Você não sabe o que é o time? O que importa é você. O Mauro Betti vai estar com certeza. Mas aí você tem muito mais cabelo que ele, até porque ele tem 4 perucas. Ele tem uma peruca que tem caspa. Aí ele tem uma peruca que tem aqui sobrancelha, porque ele tem uma peruca que o cabelo é curto, né? Então como é que uma pessoa nesse métier, né, ele tem 4 tipos de cabelo? Só o Mauro Betti
Bet. É um pra cada dia da semana. É um pra cada dia da mais semana. um, mano. Você não- Parabéns ao Mauro Bet. A peruca de acordo com a lua. Isso, aí muda a lua, ele muda a peruca. Meu Deus, grande Mauro Bet. Parabéns também a todo mundo que tá ligado aqui junto com a gente, que no intervalo nós vamos ficar no YouTube também. Mas eu vou ficar um pouco mais tranquilo no YouTube. Vai tentar, pelo menos você vai tentar. Não posso falar que a gente tem doença, não posso falar de um monte de coisa. Super Capitão Cafu na sintonia. Ô, Cafu, queria dizer, eu não gosto de falar nome de ninguém, pra não dar nenhum tipo de... A internet hoje é muito cruel. É o seguinte, tem gente que acha que o Leandro foi o maior jogador como lateral direito. Tá tudo certo. Tecnicamente, ele foi melhor que o Cafu mesmo, ele foi melhor que o Carlos Alberto Torres. Mas quem é o Carlos Alberto Torres perto do Leandro? Em termos de mundial, em termos de seleção brasileira. Quem é qualquer lateral direito do mundo igual o Cafu, igual o Roberto Carlos? Nós temos os 2 maiores laterais direito do mundo. De todos os tempos. A gente tem o lateral esquerdo maior do mundo. Tá dormindo agora no CT lá, que é uma fase que todo mundo tem essa fase. Transição. Eu também dormi. É uma fase de transição. Deixa eu falar, eu já também dormi. Não é que eu dormi no CT. Eu dormi na calçada. Eu morei 3 meses no motel. Eu morei no motel 3 meses, velho. Ali, botei no motel. Vi um monte de gente chegar. Roberto Carlos, o que é morar no CT do Real Madrid? Real Madrid? Eu já cheguei em casa, as Real minhas Madrid. roupas, tudo tá no saco de lixo. Eu tive que pegar nas costas. É uma fase que você tá passando, Roberto Carlos. Passou. Que já passou, entendeu? E é uma experiência. E aí o Cafu, parabéns ao Cafu. Cafu, a gente ama você. Que, por sinal, 2 palavrinhas pra ele. Parabéns. Cafu, parceiro, Você sabe que ele tamo falou. junto. Ele fica bravo com essa história. Não, o que ele falou? Pode falar. Ele fica bravo. Ele dá palestra na FIFA, vai pra todo lugar. Eu quero hablar, eu quero em inglês. Como é que ele falaria? Pra agradecer. Thank you. Tem que. Grande Cafu, um beijo no seu coração. Você, Cafu, é o maior de todos. E o Leandro foi um monstro de lateral direito no Flamengo. Mas não chega aos seus pés mundialmente. Isso é o que eu penso. Parabéns ao Cafu e ao Roberto Carlos. Que eu tenho que fazer agora aqui o merchan? Vamos lá, então. Queria agradecer a todo mundo aí que procura os donos da bola, procura o comercial, o que é muito legal. E essa informação, esse agora, é para vocês que estão aí. Que a gente começou o ano e os caras arregaçam a gente. Então, esse foi agora bora para mais informações do Corinthians. Ramon Dias que relacionou o Giovani para o jogo de hoje à noite aí contra o Novo Horizontino às 9h30 fora de casa. O Timão é que terá maratona de jogos nos próximos dias com esse calendário caótico do futebol brasileiro. E o adversário do Timão, o Novo Horizontino, é que chega motivado para a partida, ocupando a 2ª posição do grupo C aí com 9 pontos. Já o Corinthians está numa situação um pouco mais confortável com 15 pontos aí na 2ª colocação, claro, ficando atrás somente pelo saldo de gols aí, já que o Mirassol fez bastante gols no campeonato. E dessa forma aí o técnico Ramon Dias resolveu promover uma mudança de última hora e relacionar Giovani para o jogo de hoje à noite. Esse que pode ser o primeiro jogo do Giovani na temporada, ele que tem contrato até o meio do ano com o Corigão e tá no impasse por enquanto aí se vai renovar ou não. Ele que recusou várias ofertas feitas pela diretoria do Coringão e como resultado aí dessa falta de acordo, ele não foi relacionado para nenhum jogo desse ano. Então esse vai ser o primeiro jogo dele a ser relacionado. Eu lembro até que o Ramon Dias ano passado chegou a comentar esse caso do Giovani, falou que ele só quer contar com o jogador que querem estar no Corinthians. Então pode até ser que o Giovani fique no Corinthians e tem alguma coisa que a gente ainda não sabe aí se ele vai renovar ou não. O atleta que estreou no Coringão profissionalmente em 2023, ano que o atacante disputou 8 partidas e marcou 1 gol. Mas foi em 2024 que o atacante teve mais destaque, né? Claro, naquele destaque, assim, mas ele chegou a ser titular em alguns jogos com o Antônio de Oliveira e com o próprio Ramon Dias. Ao todo foram 21 jogos com a camisa do Corinthians na última temporada, com direito a 2 gols e 1 assistência. E devido a um período de preparação para o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira, o Corinthians deve ir a campo com uma formação alternativa contra o Novo Horizontino. A expectativa é que alguns jogos da base aí e jogadores com menos minutos tenham chance de ser titular ou de atuar durante a partida de logo mais. O Timão aí que não contará por enquanto com o Rodrigo Garro, que está em transição física, o zagueiro Gustavo Henrique, que tem uma lesão no tendão do adutor da perna direita, o volante Michael, que está também em transição física para voltar aí a jogar, o meio-campista Breno Bidão, que está na seleção sub-20, e o lateral direito Mateuzinho, que está com incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, mas provavelmente deve aí atuar no derby contra o Palmeiras. Porque se a gente for com o Léo na lateral direita contra o Palmeiras, meu amigo, vai ser difícil, hein? Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.